Me chamo Mário e alguns anos atrás eu trabalhava em um prédio corporativo de escritórios em uma região muito bonita da Colômbia. Trabalhava com reservas de uma cadeia de hotéis muito famosa mundialmente. Quando entrei com a minha Wave, era assim que chamavam o grupo de novos funcionários, começamos a ouvir sobre a famosa menina que aparecia no 8º andar. No começo, achamos que era trote de novato, uma forma de assustar os recém-chegados. E me digam, em qual trabalho nunca disseram que aparece um fantasma? Pouco a pouco percebemos que era uma lenda que já existia naquele edifício havia muito tempo. Depois do treinamento do nosso grupo, só restaram 3 pessoas naquele andar. Os demais foram para o 9º e 10º andares. Os outros andares estavam ocupados por outras empresas. A mim e ao meu colega Javier, por sermos os mais novos, cabiam os turnos mais pesados. Ou entrávamos às 5 da manhã, ou saíamos à meia-noite, dependendo da semana. Nesse horário, quase sempre estávamos sozinhos no andar, e éramos dos poucos em todo o prédio. Outros colegas só chegavam por volta das 8 ou 9 da manhã, quando os gerentes começavam a aparecer. Nos dias mais lentos, quando quase não havia chamadas, às vezes passávamos até 1 hora sem atender nenhuma. Fazíamos até apostas para ver quem receberia a primeira ligação. Se um colega chegava cedo, também entrava na brincadeira. E no geral formamos um time muito unido naquele andar. Algo importante de mencionar é que ao chegarmos, as luzes geralmente estavam apagadas no andar inteiro. Só ficavam acesas a copa, o saguão e as telas que estavam sempre ligadas. Às vezes acendíamos as luzes, mas a verdade é que era muito gostoso ficar no escuro por um tempo, antes do sol entrar pelas enormes janelas de vidro do chão ao teto. Dava uma sensação de que ainda não estávamos de fato trabalhando. Um dia cheguei mais cedo que o normal e me sentei na minha baia. Aqueles pequenos espaços com 5 ou 6 computadores de cada lado de um corredor maior que percorria todo o andar formando um quadrado. Liguei tudo, me recostei na cadeira e comecei a jogar uma bolinha para o alto para me entreter. Fiz isso porque lá não era permitido usar o celular. Estava esperando o Javier, mas na real, bastava que qualquer colega chegasse. Tinha meu headset em cima da mesa, com o volume no máximo caso entrasse uma ligação. Depois de uns 10 minutos, ouvi o som de uma chamada, mas ela não aparecia na tela. Tentei atender pelo telefone, mas nada. Coloquei o headset e percebi que o som continuava, mas não vinha do meu computador. Me levantei e olhei por cima das divisórias das baias, pensando que alguém poderia ter chegado sem que eu notasse. Mas não, eu continuava sozinho. Achei estranho, mas acho que qualquer pessoa que já trabalhou num call center vai entender. Às vezes a gente alucina o som das chamadas em qualquer lugar. Comigo acontecia até no chuveiro ou enquanto eu pegava no sono, e achei que fosse só isso. Sentei de novo e voltei a lançar a bolinha para o alto, mas em uma dessas não consegui pegar, e ela voou atrás de mim. Rolou longe. Eu estava prestes a me levantar para pegá-la, tirando o headset do pescoço, quando pelo canto do olho vi a bolinha voltando sozinha pelo caminho à minha esquerda. Rolou de volta sozinha até mim e parou bem no início do corredor. Eu me sentava no meio desse corredor com 2 computadores de cada lado, então não dava para ver o final dele do meu lugar. Tive que me levantar. Me aproximei e não havia nada. Pensei que talvez a bolinha tivesse batido em algo e voltado. Isso era bem possível, né? Me convenci de que não havia motivo para preocupação e relaxei. Mas justamente quando eu ia voltar para a cadeira, vi algo refletido no vidro da janela. Era uma mulher, parada entre as baias do fundo. Não dava para ver direito porque estava escuro, embora o amanhecer já estivesse começando. O céu cinza fazia o reflexo ficar fraco, mas não havia dúvida, alguém estava lá. Uma mulher com roupa normal. Parecia estar de calça escura,
e uma blusa muito comprida também, bem larga, branca, quase parecendo uma túnica. O cabelo escuro e longo cobria parte do rosto, e ela movia a cabeça bem devagar de cima para baixo. O mais estranho era que eu olhava direto para o lugar onde o reflexo a mostrava e não tinha ninguém ali. Mas no vidro, sim. No reflexo não havia dúvida, ela estava lá. Fiquei paralisado, porque se ela realmente estava onde o reflexo indicava, então estava me encarando diretamente. Pensei em correr, mas minhas únicas opções eram me aproximar dela para sair por aquele lado ou dar as costas e ir para o outro lado do andar. Quando decidi sair pelo lado oposto, sem virar as costas, ouvi novamente o som de chamada. Caminhei devagar até o headset, coloquei e virei um segundo para a tela do computador para atender. Era uma ligação normal, uma reserva para um hotel no Rio de Janeiro. A mulher falava em inglês. Todas as informações batiam, mas no final, quando perguntei se podia ajudar com mais alguma coisa, ela me sussurrou em perfeito espanhol: "Não olhe para trás", e desligou. Um arrepio percorreu todo o meu corpo. Senti como se um olhar estivesse queimando minha nuca. Fiquei paralisado, encarando a tela, onde ainda apareciam os últimos dados da reserva. Tudo foi real. Não imaginei aquilo. Não consegui me mover até o Javier chegar. Nem precisei ver que era ele, porque ele sempre chegava cumprimentando alto, mas dessa vez eu nem respondi até ele se sentar ao meu lado e perguntar se estava tudo bem. Finalmente me virei para ele, me levantei e dei uma olhada em todo o andar. Estava tudo normal. Quando me sentei de novo, contei tudo. Ele riu um pouco, como era de se esperar, até que chegou a Nayara, uma colega que tinha entrado alguns meses antes que nós e com quem nos dávamos muito bem. Javier contou para ela em tom de brincadeira como me encontrou, duro na cadeira, com os nós dos dedos brancos de tanto apertar, e também sobre a mulher e a chamada. Nayara riu no começo, mas à medida que íamos contando, ela foi ficando séria, até que no fim suspirou e me disse em voz baixa: "Isso acontece aqui." Quando meu supervisor chegou, criei coragem e contei também. Nem sabia o que esperar como resposta, mas ainda assim me surpreendi bastante. Ele parecia intrigado, quase preocupado, diria eu. Disse que não era a primeira vez que esse tipo de coisa era relatado, especialmente naquele andar e nos que ainda estavam em construção. Perguntei se podíamos ouvir a gravação da minha ligação. A princípio ele não queria, mas depois de insistir, aceitou. Adiantamos até a parte final, e lá estava minha voz, me despedindo. A resposta foi: "Não, nada mais. Muito obrigada pela ajuda. Até logo." Não foi isso que eu ouvi. Fiquei olhando para a tela. Meu supervisor me encarava com a sobrancelha levantada, mas não disse mais nada. Continuei trabalhando lá por meses, e nunca mais me aconteceu algo parecido. Mas alguns amigos meus que continuam nesse trabalho me contaram que as aparições continuam e que essas coisas não pararam. Essa foi minha única experiência paranormal, e não vou mentir. Gostaria de passar por outra. É surpreendente quando descobrimos que esse mundo é muito mais do que imaginamos. Lá em 2020, quando a pandemia ainda estava causando todo tipo de caos, comecei a dirigir para o Uber, para conseguir pagar as contas. Eu tinha sido demitido do meu emprego no varejo e precisava de uma renda rápida. O lance com esses trabalhos de aplicativo é que você acaba encontrando todo tipo de pessoa, especialmente quando trabalha à noite, como eu fazia. Tive encontros estranhos, passageiros bêbados, conversas esquisitas, mas nada disso se compara ao que aconteceu numa sexta-feira à noite. Era pouco depois da meia-noite e eu tinha acabado de deixar alguém em um hotel nos arredores da cidade.
Meu aplicativo apitou quase imediatamente com um novo pedido. O local de coleta ficava a cerca de 6 minutos dali, em frente a uma pista de boliche que fazia parte de um pequeno centro comercial. Nada fora do normal. O nome no pedido dizia Derek. Aceitei e comecei a dirigir até lá. A área estava silenciosa quando cheguei e apenas algumas luzes fracas do estacionamento estavam acesas. Não havia nenhum carro à vista e a pista de boliche parecia fechada. Mas havia um homem parado sozinho sob uma das luzes, vestindo um moletom cinza e jeans. Ele era alto, com talvez 1,90 m de altura, com as mãos nos bolsos e a cabeça baixa, como se estivesse olhando para os próprios sapatos. Quando parei o carro, ele me olhou, mas não acenou nem se mexeu. Abaixei o vidro e perguntei: "Você é o Derek?" Ele assentiu, caminhou até o carro e entrou no banco de trás, bem atrás de mim. Iniciei a corrida e perguntei se o destino no aplicativo estava correto. Um endereço a cerca de 20 minutos dali, em um bairro residencial onde eu nunca tinha ido. Ele disse: tá certo." A voz era calma e tranquila, mas lembro de ter pensado que ele parecia estranho. Não estava bêbado nem drogado, só meio apático, sem emoção. Mas na hora não dei muita importância. Comecei a dirigir, e ele não disse mais nada pelos próximos 5 ou 6 minutos. De vez em quando eu dava uma olhada no retrovisor, e toda vez que olhava ele estava encarando reto. Ele não olhava pela janela nem para o celular, só fixo na parte de trás da minha cabeça. Tentei quebrar o silêncio perguntando como estava a noite dele. Ele fez uma pausa e disse: "Só precisava sair de lá." Perguntei de onde ele precisava sair. Ele respondeu: "Não importa." Então não insisti. Seguimos dirigindo por mais um tempo. Uns 15 minutos depois, percebi que estávamos nos aproximando do destino, mas o endereço ficava numa área bem isolada da cidade. Sem postes de luz, terrenos grandes, muitos quintais e árvores por todo lado. Quando estávamos quase chegando, ele de repente se inclinou para frente e falou: "Na verdade, pode entrar naquela entrada ali?" Ele apontou para uma casa à direita. A casa estava completamente escura, sem nenhuma luz acesa, por dentro ou por fora. Parecia velha e abandonada, para ser honesto. O gramado estava alto e mal cuidado e a tinta das paredes descascando. Também não havia nenhum carro na garagem. Perguntei: "É aqui que você mora?" E ele respondeu: "Só entra." Hesitei, mas parei perto da frente da casa e coloquei o carro no ponto morto. Ele não desceu. Olhei para trás e perguntei: "Tá tudo bem?" Ele ficou encarando a porta da frente da casa e disse: "Espera aqui." Então saiu do carro e começou a andar na direção da casa. Mas ele não foi até a porta da frente, e sim contornou o lado da casa e sumiu da minha vista. Fiquei ali por uns 2 minutos, tentando decidir o que fazer. A corrida ainda estava tecnicamente em andamento, então eu não queria ir embora e acabar sendo penalizado. Mas também sentia que tinha alguma coisa errada. Meu instinto me dizia que esse cara não tinha simplesmente ido lá dentro pegar alguma coisa. Finalmente, finalizei a corrida manualmente. Marquei como concluída e comecei a dar ré para sair. Mas antes que eu pudesse engatar a marcha, vi ele voltando em direção ao carro, rápido. As mãos estavam vazias, e ele tinha uma expressão estranha no rosto, como se estivesse com raiva ou animado. Destranquei as portas porque não queria criar uma situação de confronto. Mas alguma coisa dentro de mim gritava para eu não deixar ele entrar de novo. Ele abriu a porta de trás, entrou e disse: "Me leva para o outro lugar." Perguntei: "Que outro lugar?" E ele respondeu: "Só dirige e eu te digo." Falei que ele precisava colocar o destino no aplicativo. Ele não respondeu,
e ficou só me encarando pelo espelho retrovisor. Repeti: não posso te levar para lugar nenhum se você não colocar no aplicativo. Silêncio total. Depois de alguns segundos, ele disse para eu levá-lo de volta para o lugar onde eu o peguei. Eu não queria discutir mais, então comecei a voltar em direção ao centro comercial. O caminho inteiro de volta senti uma pressão estranha dentro do carro. Ele continuava em silêncio, mas dava para sentir que ele estava me observando. Os pelos dos meus braços estavam todos arrepiados. Ele ainda estava encarando a parte de trás da minha cabeça. Em um momento tentei aliviar o clima e falei: noite difícil? Ele respondeu: pode-se dizer que sim. Perguntei se estava tudo bem e ele disse: ainda não. Não fiz mais perguntas. Quando chegamos de volta ao centro comercial, estacionei sob a mesma luz onde o tinha pegado, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele se inclinou para frente e perguntou: você já se perguntou como vai morrer? Eu congelei. Dei uma risada nervosa e disse: não é exatamente algo em que eu fico pensando. Ele não riu, só se recostou no banco e depois de alguns segundos falou: eu penso nisso o tempo todo. Então abriu a porta e saiu sem dizer mais nada. Ele não fechou a porta de imediato. Ficou parado ali por um segundo, meio dentro e meio fora do carro. Depois me olhou e falou: você pegou a pessoa errada hoje à noite. Então fechou a porta e caminhou para a escuridão atrás da pista de boliche. Fiquei ali sentado por um minuto, paralisado. Logo depois fui dirigindo para casa, olhando o tempo todo nos espelhos. Quando cheguei, fui olhar os detalhes da corrida de novo. Algo estava estranho. O nome tinha mudado. Não dizia mais Derek, agora estava em branco, sem nome, sem foto de perfil e sem histórico de viagem. Era como se a corrida nunca tivesse acontecido. Entrei em contato com o suporte da Uber para relatar, mas eles me disseram que os dados da corrida estavam indisponíveis. Disseram que às vezes isso acontece se o aplicativo trava ou se o passageiro cancela no meio do trajeto. Mas eu sei o que vi. Eu sei que finalizei a corrida, sei que o homem entrou e saiu do meu carro e sei exatamente o que ele disse. Você pegou a pessoa errada hoje à noite. Nunca mais vi ele e espero nunca ver. Mas toda vez que recebo uma chamada num estacionamento mal iluminado, ou quando pego um passageiro silencioso no banco de trás, eu lembro daquela noite. E lembro daquela sensação de que algo terrível poderia ter acontecido. De qualquer forma, até hoje eu me pergunto o que ele quis dizer. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Tudo começou em maio de 2023. Pescar é meu hobby e normalmente vou pescar à noite, depois do trabalho. Chego ao lago local por volta das 7 da noite e pesco até meia-noite ou algo assim. Os peixes mordem melhor ao entardecer e depois de escurecer mesmo. Tenho um barco de alumínio de 16 pés. Nada demais. Só um motor Mercury de 25 cavalos de força e um sonar de pesca. Numa noite de maio, eu estava ancorado no meu lugar habitual, perto da margem norte. Ali tem um banco de plantas aquáticas que desce abruptamente até uns 6 metros de profundidade. Os walleys, espécie de peixe comum por aqui, costumam patrulhar a borda ao entardecer. Eu estava observando a ponta da minha vara, esperando aquela batidinha característica, quando vi um movimento na margem. Com o pôr do sol, as árvores estavam quase todas em silhueta, mas dava para ver que algo se movia entre elas. Provavelmente um cervo. Tem muitos por aqui.
Mas aquela vozinha no fundo da minha cabeça dizia que cervo não se move daquele jeito. Parecia alguém rastejando. Já viu alguém fazendo rastejo militar por debaixo de arame farpado? Foi exatamente isso que me veio à mente. Porém, mais rápido que um soldado. A coisa se arrastou por uns 30 metros ao longo da margem e então parou. Na luz já fraca não dava para ver muito bem, mas eu juro que aquilo estava me observando. A coisa parou, se virou na direção da água, na minha direção, e eu senti uma coisa que fez os pelos dos meus braços se arrepiarem. E num piscar de olhos, sumiu de volta para a mata mais densa. Tudo durou uns 20 segundos. Fiquei mais uma hora lá, peguei 2 Walleys bons, mas não parava de olhar para aquele ponto na margem. Nada mais aconteceu. Quando cheguei em casa, concluí que só podia ser 2 coisas. Uns guaxinins se movendo sincronizados, ou alguém acampando por ali, bêbado, se arrastando de forma estranha. Aquele lago em particular às vezes recebe campistas, mas não com tanta frequência. Na semana seguinte, mesmo local, mesmo horário. Eu nem estava pensando no que tinha acontecido na última vez, até ancorar. Tudo estava normal na primeira hora. Peguei uma pequena tilápia e soltei. Por volta das 20 horas ainda havia um pouco de luz no céu, quando eu vi de novo. Dessa vez mais longe na margem, uns 50 metros do local anterior. O mesmo movimento de rastejo, mas consegui ver melhor. Parecia mesmo um homem, mas algo ali fazia todos os meus instintos gritarem. Talvez fosse o jeito que me lembrava de puxar um peixe, aquele movimento errático que ele faz ao tocar a terra antes de você levantá-lo. Um vai e vem, parando e arrancando de novo, mas ainda assim rápido, cobrindo o terreno com eficiência. Peguei o celular não com intenção de tirar foto, mas para usar a câmera como zoom e ver melhor. Quando levantei o telefone, a coisa já tinha sumido, mas percebi outra coisa então. Os pássaros tinham parado. Se você passa tempo suficiente na natureza, reconhece esse tipo de silêncio. Tudo para de fazer barulho quando algo perigoso está por perto. Soltei a âncora e fui para o outro lado do lago naquela noite. Não pesquei mais nada. A terceira vez foi 2 semanas depois. Estava ocupado com o trabalho e perdi uma semana. Quase não fui naquela noite, pois o céu estava encoberto e parecia que ia chover. Mas a previsão dizia que a tempestade só viria depois da meia-noite, então arrisquei. Fui para outro ponto, na margem leste. Ali tem uma pequena enseada com um riacho desaguando. Bom lugar para pescar Lúcio. Eu estava ali havia 1 hora quando comecei a ouvir barulho de água, vinda da foz do riacho. Parecia castor, mas mais como alguém caminhando dentro d'água. Algo vinha descendo o riacho em direção ao lago. Liguei minha lanterna de cabeça e apontei para o riacho. O som parou na hora. Silêncio absoluto. Mantive a luz na direção da água por 1 minuto inteiro e nada. Então, bem na borda da luz, vi olhos refletindo de volta. Era da altura de uma pessoa, ou talvez um pouco mais alto. Mas os olhos estavam muito afastados um do outro, e quando piscaram, juro que foi um piscar lateral. Tipo olho de ave ou de cobra. Sei lá, deve haver algum réptil que faz isso. Liguei o motor e fui embora dali. Nem recolhi as linhas, basicamente cortei todas. Perdi 2 equipamentos bons, mas não me importei. O certo teria sido achar outro lago, pois tem muitos bons por ali. Mas aquele era o meu lago, pesco ali há décadas. Um ermitão desnutrido não ia me espantar. Foi o que eu disse para mim mesmo, e continuei voltando lá nos dias seguintes. Mas comecei a voltar com um holofote daqueles que ligam direto na bateria do barco e iluminam um estádio de futebol. Comecei a prestar mais atenção, anotando as coisas. Hora que eu via, onde estava e o que aquilo fazia. 15 de junho, vi na margem oeste, por volta das 22 horas,
andando em pé dessa vez perto da linha das árvores. Parecia estar arrastando algo, mas não consegui ver o que era. Dia 22 de junho não vi nada, mas ouvi batidas de madeira na margem norte, tipo um pica-pau. 3 batidas. Pausa. 3 batidas. Durou uns 10 minutos. 4 de julho, o lago estava mais movimentado. Havia 3 outros barcos na água, não vi nada, mas um dos pescadores veio até mim por volta das 23. Ele perguntou se eu tinha visto aquele cara alto na margem. Disse que ele estava observando o barco deles das árvores e que estavam indo embora. 18 de julho era uma noite quente, sem vento, e por isso os peixes não estavam mordendo. Por volta da meia-noite, algo passou nadando pelo meu barco e não era castor nem lontra. Fez aquele rastro em V, como se estivesse puxando uma isca de fundo. Mas nada era visível na superfície. Foi em direção à margem norte, então ouvi algo sair da água. Som de algo pesado, molhado, batendo nas pedras. Depois silêncio. Em agosto comecei a ver praticamente toda vez que saía. Às vezes rastejando, às vezes andando. Uma vez vi subindo numa árvore. Subiu em um pinheiro enorme, como uma salamandra numa estaca. Movimento ondulante com o corpo inteiro. Subiu uns 12 metros em menos de 1 minuto. Aquilo ficou lá o tempo todo que pesquei. Era só uma forma escura grudada no tronco. Me deu uma sensação muito ruim. O cheiro começou em setembro. Era cheiro de camarão esquecido na caixa de pesca por uma semana, mas não era constante. Às vezes vinha quando o vento mudava, às vezes era tão forte que me fazia engasgar. Sempre de direções diferentes, como se estivesse circulando o lago. Ou me circulando. Em 20 de setembro foi quando tudo piorou. Saí mais tarde que o normal e não entrei na água antes das 21 horas. A pesca de outono dos Walleys estava boa e eu queria encher o freezer para o inverno. Ancorei no meu local habitual na margem norte. Estava mais escuro que o normal, com lua nova e céu fechado. Mal dava para ver a margem. Por volta das 22h30, ouvi galhos se quebrando. Não ramos pequenos, e sim galhos grandes. Craque, craque, craque. Se aproximando da água. Acendi o holofote e iluminei a linha das árvores. Lá estava, bem na beira da água, completamente visível a não mais que 30 metros do meu barco. Foi a primeira vez que vi direito. É difícil explicar, mas o jeito que a pele se movia parecia que havia algo por dentro tentando se ajeitar. Não correu quando a luz bateu, simplesmente ficou lá. Então deu um passo dentro da água. Arranquei a âncora com tanta força que quase virei o barco. O motor ligou na terceira tentativa, e aquilo estava na altura da cintura, vindo em minha direção. Acelerei em direção ao meio do lago. Quando olhei para trás, ele estava parado nos rasos, me observando. Então se virou e voltou para a margem. Mas não entrou na mata. Começou a andar pela margem, na mesma direção que eu ia. Eu precisava chegar à rampa do lago, o que significava contornar a ponta sul. Eram 5 quilômetros de margem e aquilo me seguindo. Fiquei o mais longe da margem que consegui, mas o lago não é tão grande assim. Eu via ele se movendo entre as árvores, acompanhando. Às vezes saía nos pontos de pedra sem nem tentar se esconder. No meio do caminho, de algum modo, conseguiu me ultrapassar. Não sei como. Eu estava a uns 40 quilômetros por hora e ele simplesmente apareceu mais adiante. Foi como se soubesse para onde eu ia. Aquilo subiu num tronco caído que avançava até dentro d'água, sentou na ponta e ficou me esperando. Parei o barco a uns 100 metros e ele só ficou ali, sentado naquele tronco. Aqueles braços com articulações demais dobrados como pernas de gafanhoto ainda me assombram. Então escorregou do tronco e entrou na água. Nunca acelerei tanto um motor de barco ao ponto de achar que iria fundir.
mantive o motor no máximo e fui direto para a rampa. Nem amarrei o barco direito, encostei na areia, peguei as chaves e corri para a caminhonete. Ouvi algo vindo pela água, não nadando, correndo pelos rasos. Cheguei na caminhonete, tranquei as portas e arranquei. Pelo retrovisor, iluminado pelas lanternas traseiras, vi ele no meio da estrada de acesso, parado e observando. Voltei no dia seguinte com 2 amigos para buscar o barco. Disse que tive problema no motor e precisei deixá-lo às pressas. Eles me ajudaram a colocar no reboque. Um deles apontou pegadas na lama perto de onde encostei o barco. Pareciam pés descalços do tamanho do meu antebraço. Não falei nada e nunca mais voltei naquele lago. Minha esposa acha que estou louco por algo que estava na minha imaginação, porém eu sei que era real. Naquela noite havia uma tempestade bem forte acontecendo. Nada perigoso ou algo assim, mas o suficiente para manter todo mundo dentro de casa pelo resto do dia. Eu sou uma daquelas pessoas que gostam de noites chuvosas, ou até mesmo de tempestades. Tem algo nisso que simplesmente me faz se sentir aconchegado e relaxado. Sempre que tinha uma noite assim, eu costumava passar o tempo no sofá, assistindo TV e ouvindo a chuva. Felizmente eu não precisava trabalhar no dia seguinte, e mesmo já sendo 8 da noite, decidi fazer uma xícara de café bem quente e ficar acordado o máximo que conseguisse para aproveitar aquela noite gostosa. Sentei no sofá e coloquei um filme. O filme tinha apenas uns 20 minutos quando meu telefone começou a tocar. Peguei o celular e olhei o número, mas não o reconheci. No entanto, o código de área era da minha cidade. Atendi por precaução. Sempre fico com receio de ser algo importante ou alguém conhecido cujo número eu não tenha salvo. Ainda assim, ninguém falou. Estranhamente, eu conseguia perceber que a linha não estava morta. Dava para ouvir um som de fundo. Era confuso, mas depois de pensar por alguns segundos, percebi que parecia com o som da tempestade lá fora. Então eu sabia que tinha alguém do outro lado, só que a pessoa não estava falando nada. Achando aquilo estranho, desliguei. Não consegui imaginar um motivo para alguém ligar e ficar em silêncio. Achei que só podia ter sido um engano ou algum tipo de golpe, embora não fosse aquela típica ligação com voz de robô. Joguei o celular de volta na mesinha e continuei assistindo TV. Já estava bem avançado no filme, quando em questão de segundos a tempestade lá fora ficou muito mais intensa. Trovões, relâmpagos e chuva pesada. A TV e as luzes começaram a piscar. Elas se apagaram e acenderam de novo num piscar de olhos. Pausei o filme e olhei em volta, sem saber o que estava acontecendo. Então, nem 30 segundos depois, a energia acabou de vez. De repente, a casa ficou em completo silêncio e a tempestade pareceu ficar 2 vezes mais barulhenta. A chuva batia com força no telhado e contra as janelas e os trovões não paravam, eram contínuos durante o que pareceu ser 5 minutos inteiros. A única luz que eu tinha era uma vela pequena que eu praticamente nunca usava. Claro, eu também tinha meu celular, mas não queria gastar a bateria, especialmente porque eu não sabia quanto tempo aquilo ia durar. Acendi a vela e decidi verificar o quadro de energia no subsolo. Desci e vi que o disjuntor estava frouxo. Liguei e desliguei, mas estava completamente morto. Subi de volta e, sem ter muito o que fazer, fiquei apenas observando a tempestade pela janela. Notei que todas as outras casas na rua também estavam no escuro. Então parecia ser uma queda de energia generalizada. Meu celular ainda estava com dados móveis, então tentei procurar alguma informação sobre a situação, mas não encontrei nada.
Provavelmente fiquei ali na janela por uns 15 minutos, só observando e ouvindo a tempestade, quando do nada ouvi um som vindo de fora da casa. Reconheci o som imediatamente. Era o portão do meu quintal se abrindo. Aquele portão não tinha nenhum tipo de tranca, mas nunca se abria sozinho assim. Sem ter ideia do que poderia ser, fui até os fundos da casa e olhei pela porta dos fundos. Mesmo com a escuridão e a tempestade, consegui ver a sombra de um homem. Ele claramente tinha vindo do lado por onde o portão se abriu, mas agora estava apenas parado no meio do quintal tomando chuva. Como eu só conseguia ver seu contorno, parecia apenas uma figura escura. Não dava para saber onde ele estava olhando. Será que ele estava virado para casa, me encarando, ou estava de costas? Não sabia o que ele estava fazendo ali, mas aquilo me deu uma sensação muito ruim. Eu sei que poderia ter aberto a porta e gritado para ele sair da minha propriedade, mas fiquei meio nervoso. Se ele era maluco o suficiente para estar andando por aí no meio de uma tempestade dessas, não era difícil imaginar que ele também pudesse estar armado ou algo assim. Sou da paz e achei melhor não confrontá-lo, então fiquei apenas observando pela porta. Ele não se moveu por um minuto inteiro, até que seu braço levantou devagar do bolso e ele colocou a mão perto da cabeça. Não entendi o que ele estava fazendo, mas vi uma luz fraca acendendo na mão dele, e no mesmo instante em que percebi o que era, meu celular começou a tocar na sala. Levei 2 segundos para entender o que estava acontecendo. Aquele cara aleatório no meu quintal estava me ligando. Era por isso que mais cedo eu tinha escutado o som da chuva do outro lado da linha, quando ele não falou nada. Mas aquilo já fazia 1 hora. Será que ele esteve ali, na frente da minha casa, parado na tempestade o tempo todo? Em pânico, corri até a sala e peguei o celular, confirmando que era o mesmo número. Mas sem atender, voltei até a porta. O homem tinha sumido. Isso me deixou apavorado. Por que eu simplesmente não fiquei na porta observando ele o tempo todo? Me senti estúpido, mas também não gostava da ideia de ficar ali parado, com ele possivelmente me observando de algum canto. Como não conseguia mais vê-lo, voltei para a sala. Pensei em ligar para a polícia, mas sabia que não fariam nada. Alguém me ligou 2 vezes e estava no meu quintal, mas eu não tinha nenhuma prova de que era a mesma pessoa ou de que ele estava fazendo algo ilegal, além de invadir minha propriedade. Pouco tempo depois, o celular tocou de novo. Tomei um susto, mesmo já meio esperando por isso. De tão assustado que eu estava, recusei a ligação, e segundos depois uma batida forte veio da porta da frente. Ele ligou de novo enquanto continuava batendo. Eram batidas fortes que faziam as paredes da casa tremerem. Coloquei o celular no silencioso e vergonhosamente, meio que congelei. Não fiz nada. Eu sei o quão bundão isso parece, mas nunca tinha passado por uma situação assim. E com a tempestade e a falta de luz, tudo parecia ainda mais assustador. Acho que demorou uns 30 segundos com ele batendo cada vez mais agressivamente, até que eu finalmente saí do transe e liguei para a polícia. Minhas mãos tremiam enquanto segurava o celular. Disseram que um policial estava vindo imediatamente e que estavam a uns 10 minutos de distância. Continuei informando o que estava acontecendo e o homem não parava de bater na porta. Isso continuou por todo o tempo que esperei pela chegada do policial. Finalmente, a atendente disse que eles estavam na minha rua. Poucos segundos depois, ouvi alguém gritando. Corri até a janela e consegui ver o policial correndo atrás dele. Eles sumiram na tempestade e não consegui ver mais nada depois disso. Esperei cerca de 2 minutos até que o policial voltou de mãos vazias. O cara conseguiu fugir. Na verdade, fiquei impressionado com o quanto a polícia tentou me ajudar. Fizeram uma investigação bem completa e pareciam levar o caso a sério, provavelmente porque realmente viram o homem e chegaram a persegui-lo.
Mas a única pista real era o número de telefone, que acabou não levando a lugar nenhum. Tentei pensar em qualquer pessoa que pudesse ter algo contra mim para fazer isso, mas não consegui imaginar ninguém. O caso meio que esfriou e desde então nunca mais recebi ligações daquele número. Nem vi mais nada suspeito. Antes de começar, agradeço por ouvirem meu relato. Não sei bem como explicar, mas foi isso que aconteceu. Minha avó teve câncer de pulmão e com o tempo eu a via cada vez mais magrinha e sem ânimo para comer, até que seu estado piorou gravemente. Naquele dia, seu último dia aqui, minha mãe nos contou que minha avó perguntou a ela: "Filha, quem é essa pessoa sentada atrás de você? Ela ficou me acompanhando a noite toda." Minha mãe, estranhando, olhou para trás e não viu ninguém, embora minha avó jurasse que havia alguém lá. Por outro lado, minha irmã contou que toda vez que minha avó conseguia dormir um pouco, pois a dor a acordava a cada momento, ela sonhava que seus pais lhe diziam: "Venha conosco, já é hora." Naquela noite fatídica, minha avó já estava muito mal. Toda a família se reuniu na cozinha, enquanto minha avó estava no quarto com seu tanque de oxigênio. Minha tia sugeriu apagar a luz e fechar a porta, porque, segundo ela, se não fizéssemos isso, a alma não conseguiria sair do corpo. Depois de alguns minutos, estávamos todos na sala quando ouvimos minha avó chamando desesperadamente pela minha irmã. Minha irmã tentou ir até lá, mas minha tia insistiu que ela não entrasse, que deixássemos minha avó descansar, pois ela logo partiria. Ficamos todos em silêncio e de repente ouvimos um grito desesperador da minha avó. Foi um grito cheio de medo que gelou nosso sangue. Em seguida, tudo ficou em completo silêncio. Lembro-me que depois disso, os gatos da minha irmã começaram a miar sem parar. Minha irmã me pediu para ir ao quarto onde minha avó estava para pegar a comida dos gatos. Entrei sem fazer barulho, usando a lanterna do celular, e quando encontrei a comida, vi meu cunhado e o esposo da minha tia entrando também. Eles acenderam a luz e foi então que ouvi eles dizerem: "Ela se foi." Naquele momento senti um calafrio da cabeça aos pés, pois a vi e nunca esquecerei sua expressão. Era uma mistura de dor e medo. Essa imagem ficou gravada em minha mente. Já se passaram 2 anos, e em uma reunião familiar relembramos aquela noite. Minha tia, que morava com minha avó, contou que um dia, enquanto estava deitada no quarto, ouviu claramente minha avó chamando-a, como fazia em vida. Além disso, uma amiga da minha irmã comentou que no dia do enterro, enquanto lavava roupas, sentiu alguém tocando suas costas. Ao se virar, viu de relance a figura da minha avó, mas ao olhar completamente não havia ninguém. Quanto a mim, me lembro que um dia, estando em casa, ouvi batidas na porta de madeira. Saí pensando que seria algum vizinho, mas não havia ninguém. Entrei intrigada e após 1 minuto voltei a ouvir as batidas na porta. Saí novamente, mas não havia ninguém. Em outra ocasião, meu pai diz que ouviu alguém batendo na porta com muita força durante a madrugada, por volta das 3 da manhã. Um vizinho também ouviu as batidas, mas ao sair não viu nada, nem ninguém. Justamente no dia seguinte, descobrimos que nossa casa havia sido assaltada. Por fim, minha tia, que é cega, diz que viu minha avó em um sonho. Ela lhe disse que estava muito longe, que de vez em quando escapava e que tinha que atravessar muitas montanhas, mas no final sempre conseguia nos visitar, embora não nos dessemos conta. Sei que onde quer que esteja, ela nos cuida. Desculpem se foi longo demais ou se acharam entediante, mas de qualquer forma, agradeço de coração por terem me ouvido.